Na live de hoje a gente vai falar sobre relação proteína-energia e emagrecimento. E para isso eu vou trazer um convidado muito especial, que é o Dr. João Vitor. Para quem não conhece, ele fez um experimento nele mesmo, onde ele engordou 30 quilos e agora ele está na fase de emagrecimento. E eu sei que ele está usando os fundamentos da relação proteína-energia durante esse processo. Ele já entrou aqui, deixa eu convidá-lo, que vai ser uma live bem bacana. Oi! Fala, Felipe. Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo perfeito. Ah, que legal. Bom, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Já dá para ver na sua fisionomia que você já está emagrecendo, perceptível aí, né? E, bom, se apresenta e conta um pouquinho aí desse seu projeto de ganhar peso, perder peso, para quem ainda não está inteirado. Vamos lá, Felipe, valeu pelo convite. Gosto muito do seu conteúdo, sempre recomendo. Essa abordagem que você faz da proteína, energia, é muito importante, né, ser difundida, e você faz isso de uma forma muito didática. Então, estou muito feliz da gente poder conversar sobre o projeto que eu fiz com o enfoque aí da relação proteína-energia. Basicamente é o seguinte: no dia 1º de março desse ano, eu comecei a ganhar peso, de propósito, né? Muita gente achou que eu estava fazendo isso só para gracinha, só para chamar atenção, mas na verdade eu estava querendo mostrar como que era fácil você ganhar peso fazendo coisas que a grande maioria das pessoas acha que são inofensivas, né? Então, ficar comendo arroz com feijão o tempo todo, né? Pôr a base do prato ali, arroz e feijão, colocar açúcar no café, ficar comendo pão com margarina no café da manhã. Então, muita gente acha que quando ouve falar desse experimento e não conhece, acha que eu engordei comendo pizza, McDonald's, refrigerante. E não, eventualmente eu comia, né, esses alimentos, porque a minha ideia foi fazer a dieta padrão do brasileiro. Então, o brasileiro come uma vez por semana uma pizza, um sanduíche, bebe, né, um refrigerante, uma bebida alcoólica. Mas a ideia foi abusar daqueles alimentos que são mais inocentes, né, que as pessoas acham que não tem problema nenhum. Um pãozinho francês, um pão integral, que eu comi muitas vezes para mostrar que o pão integral nada mais é do que um pão branco com semente, né? Colocando açúcar no café, então ingerindo bastante caloria na forma líquida, inclusive sucos naturais, né? E eu falava sobre isso, falei, gente, olha, em termos de energia, em termos de caloria, principalmente para quem quer emagrecer, o suco natural aqui pode ser uma armadilha, né? Mas a ideia foi isso. E além de ganhar os 30 quilos, né, foram 28, na verdade, eu não aguentei chegar até os 30. Eu fui mostrando como que a minha saúde, de uma forma geral, foi decaindo, né? Não só o ganho de peso, mas o meu sono ficou pior, minha energia, minha motivação, meu corpo claramente estava mais inflamado. Então, os exames mostravam isso, né? Hormônios todos desregulados, tireoide, testosterona, insulina. Então, foi interessante mostrar como que eu fui desenvolvendo, além da obesidade, uma série de condições, algumas até doenças, né, que a gente pode falar, como um anticorpo positivo para a tireoide, que eu positivei durante esse processo, e agora eu estou na luta para reverter, tem que até falar mais sobre isso. Mas o engraçado é que a gente chega naquele ponto, né, a grande maioria dos brasileiros chega ali nos 50, 60 anos, acima do peso, tomando remédio, com os exames alterados, e ela acha que foi por causa da idade, que é normal você envelhecer e ganhar peso, é normal você envelhecer e ficar tomando remédio, exame alterado, sentir menos energia, né? E eu queria mostrar que não era normal, tanto que foi o que aconteceu comigo, e eu estando jovem, né? Então, a ideia era justamente essa. O brasileiro, ele não fica doente tomando remédio aos 50, 60 anos, não é pela idade, não é pela genética, é porque ele foi acumulando alguns danos, né, ao longo da vida. E um dos principais erros que ele foi fazendo ao longo da vida é comer pouca proteína, né? Eu não vou nem falar de relação proteína e energia, mas a gente come pouca proteína. Então, no Projeto Sanfona, eu fiz isso. A minha proteína se limitava a um bifinho ali, na hora do almoço, né? E tem que ser um bife pequeno, eles não deixam comer um bife grande, né? Tem que ser aquele bifinho do tamanho da mão, que eles falam, né? Mão fechada. Comia proteína num pedacinho de queijo, talvez, só, né? E é o que a grande maioria das pessoas faz. Ela, no máximo, vai tomar um leitinho de manhã ali, que vai ter
8 gramas de proteína, né? Se for um café com leite, 5 gramas, vai ter menos leite. Um queijinho de vez em quando, uma carne, né? E se for carne bovina, é pior ainda, porque tá caro. Mas a pessoa, mesmo quando a carne era barata, não tinha o hábito de comer muita carne, né? À noite, sei lá, come um queijo, come um leite e acabou. É só isso de proteína, né? Você vai ver, ela comeu 50 gramas de proteína no dia, né? Isso é inadequado até para quem pesa 50 quilos, por exemplo. Mas é um erro, né? É um erro que eu acho que a gente pode explorar bastante e eu cometi esse erro de propósito. Então, uma coisa que eu fui percebendo quando eu vi ali o que você comia para engordar era que, não sei, você falou que você prestava atenção nisso, né? Mas você parecia que estava fugindo da proteína. E é uma coisa assim que quando você acaba optando pelos alimentos com mais energia, automaticamente você está fugindo dos que tem mais proteína, né? Porque você está comendo pão, sucrilhos, cereais e tal. Ao mesmo tempo que você está priorizando energia, você está fugindo automaticamente da proteína. E por isso que às vezes, no inverso, se a pessoa tiver na cabeça ou focar na proteína, ela acaba fugindo dessas outras coisas automaticamente também, né? E só para contextualizar rapidinho o que é a relação proteína-energia, né? Porque muita gente não sabe, vou explicar aqui rapidinho. E aí a gente pode até entrar na prática ali de como você foi fazendo. Bom, relação proteína-energia, ela vem daí de uma área da ciência que chama ecologia nutricional, que eles estudam o apetite dos animais, né? A forma que os animais comem. Por que um animal come determinada quantidade? E depois de muitos estudos, eles descobriram que o quanto um animal come depende da composição da alimentação dele. Porque todos os animais tentam inconscientemente consumir um pouco de proteína e um pouco de energia. Então, se ele comeu muita energia, ele vai parar de comer aquilo e procurar proteína, e vice-versa. E aí, o que acontece aqui com nós, humanos, nos últimos 50 anos, vamos dizer assim, né? A maioria das opções que a gente tem são ricas em energia e pobres em proteína, né? Você até citou o que o brasileiro geralmente come. Alimentos ricos em energia e pobres em proteínas. E aí, o que acontece? Você vai comer isso, vai ingerir muita energia, só que você ainda vai ter fome, você ainda vai querer comer. Por quê? Porque, na verdade, apesar do seu corpo estar te mandando o sinal, estou com fome, João, coma mais. Na verdade, ele está querendo dizer, eu quero proteína. Só que ele não consegue dizer isso. Ele só vai falar, estou com fome. E rezar para você comer proteína. Mas não, você vai continuar comendo outras coisas que não são proteína. E aí, por mais que você esteja engordando e comendo muita coisa, o corpo ainda vai falar, mas eu estou com fome. Por quê? Porque eu quero proteína, você está comendo pouca proteína. Por isso que quando a gente inverte isso, come primeiro a proteína, o corpo já fica muito mais satisfeito. Principalmente quem está com sobrepeso, né? Quem está com mais peso. Porque ele pensa, bom, ele já deu a proteína que eu queria, energia tem de sobra aqui nesse corpo. Então, fica tranquilo. Quanto mais magra a pessoa talvez ela até precise comer mais energia e tal, né? Mas quando a pessoa está com sobrepeso, eu acho que você até deve perceber isso com seus pacientes. Quem tem muito sobrepeso, só de acertar um pouco a alimentação, a fome quase que some, né? Então, eu queria que você contasse, nessa fase de ganho de peso, como que você fazia para fugir da proteína, né? E até você falou do queijo, ainda tem a questão assim, a maioria dos queijos tem mais gordura do que proteína. E eu vi que você comeu linguiça também algumas vezes, e a maioria das linguiças tem mais gordura do que proteína. Então, tem muita gente que pensa, estou comendo muita proteína. Só que os alimentos que a pessoa acha que tem mais proteína ainda tem mais energia, né? Uhum. E não tem problema nenhum a pessoa comer queijo e linguiça. Se ela souber que, olha, a proteína não vai vir só daqui, né? Então, conta pra gente como que você pensou. Você pensou assim, eu vou evitar alimentos com proteína, ou você pensou, vou comer esses alimentos mais comuns e automaticamente você foi fugindo da proteína? Perfeito, Felipe. É uma observação muito, muito boa sua, né? Porque a linguiça, o queijo, não tem uma relação de 1, né, abaixo de 1, então tem mais energia do que proteína. E o próprio ovo, que quando a pessoa pensa em proteína, ela fala de ovo, ele já está próximo de 1, né? Isso. Então se você coloca um queijinho ali no seu omelete, se você faz um ovo mexido na manteiga que seja, você já está correndo o risco de estourar, né? Então não é que o ovo está liberado, a menos que você coma só a clara. Mas o que acontece? A gente infelizmente não tem esse hábito, né, de comer muita proteína. A gente tem uma alimentação mais baseada em carboidrato, principalmente nas massas, farináceos, né?
E durante esse processo de ganho de peso, eu induzi que meu corpo sentisse mais fome por causa da alimentação que eu comecei a ter. Então, a partir do momento que eu diminuo a proteína, começo a comer mais carboidrato, consequentemente, a minha saciedade vai ficar desregulada, né? Porque a proteína, além dela ter essa importância toda, ela ajuda muito na saciedade, por uma série de mecanismos. Ela diminui o tempo, ela aumenta, na verdade, o tempo de esvaziamento gástrico, né? Então, a proteína fica mais tempo ali no estômago. Ela diminui os níveis de grelina, que é justamente o hormônio ali no mecanismo leptina-grelina de saciedade. É o hormônio que vai fazer com que você sinta fome. Então, os estudos mostram que quando você come proteína, 40 minutos depois a grelina já está lá embaixo. E carboidrato não. Carboidrato você come e a grelina cai um pouco, mas 2, 3 horas depois ela já subiu, né? Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. A cada 2 horas e meia, 3 horas, eu estava sentindo fome. E eu estava comendo a cada 3 horas, igual a maioria dos brasileiros come, né? Então, quando você come a cada 3 horas, quando você faz esses lanchinhos, você acaba comendo, as chances são de que você coma mal, né? Você não vai comer a cada 3 horas e preparar uma refeição saudável a cada 3 horas. Você não tem tempo para isso, né? Então, quando você se induz, quando você estraga esse seu mecanismo da saciedade, porque você basicamente está consumindo pouca proteína, você entra nesse ciclo de comer a cada 3 horas e vai comer um snack, um lanchinho, uma coisa que está mais prática, mais pronta, né? Inclusive, essa é uma particularidade da nossa alimentação, né? Porque, de fato, os alimentos ricos em proteína, né? Tirando o whey, por exemplo, essas proteínas industrializadas, que são válidas, né? Mas a grande maioria dos alimentos que tem muita proteína, eles exigem um preparo. É comida de verdade, né? E os alimentos que estão prontos, né, os industrializados, ou que você vai comer rapidinho ali, que seja uma banana, por exemplo, são alimentos baixos em proteína, né? Então, tem essa particularidade. Se você faz muito snack, a chance é de que você está consumindo muito mais energia do que pouca proteína. Então, se a gente concentra, né? E foi o que eu fiz para ganhar os 28 quilos. E agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou focando em ter menos refeições, mas nessas refeições que tenha um aporte de proteína maior. E eu acho válido, eu estou falando isso para quem me acompanha, tenha na sua casa o whey, tenha na sua casa uma barrinha de proteína, para aquele dia em que você não bateu a proteína, ou se você sabe que você sente fome à noite por causa de estresse, cansaço, faz um whey 5 da tarde e toma esse whey para você ter essa proteína para dar uma inibida na grelina, né? E você sentir menos fome. Mas a questão, Felipe, é que emagrecer, né? As ciências da nutrição, elas têm tanta confusão nos últimos 50, 60 anos. Emagrecer parece uma coisa tão difícil, né? E para quem já tentou do jeito errado, parece que é impossível, porque ela já tentou várias vezes. E daí quando você chega falando para a pessoa comer mais proteína, parece que você está usando um macete, um atalho, você está roubando, parece. De tão simples que é, né? De tanto que as coisas desenvolvem depois disso. Quando você foca a sua dieta não em contar caloria, não em comer de 3 em 3 horas, mas em comer muita proteína, né? Porque a proteína dá uma saciedade, ela, enfim, eu acho que é um hack bem legal pra gente usar. Com certeza. Isso da questão dos lanchinhos, né? Eu imagino que até no começo você se forçava a fazer esses lanchinhos, mas com o tempo os lanchinhos viraram decorrência do seu almoço, né? Com aquele tipo de almoço você era obrigado a fazer o lanche, e agora com o seu outro tipo de almoço você nem aguenta fazer esse lanche, né? Então quando a pessoa acaba falando, mas eu quero um lanche proteico, então eu penso, bom, acho que essa pessoa começou agora, porque se ela estiver colocando mais proteína no almoço, a maioria das pessoas vai conseguir pular esse lanche naturalmente. Então é muito uma decorrência, né? Quem precisa fazer muito lanche é sinal que a alimentação está pobre. Porque quando você aumenta bastante a proteína na sua refeição, às vezes, até, sei lá, alguém que quer ganhar peso, né? E come muita proteína, a pessoa acaba tendo que comer sem fome, com força e tal, né? E isso que você falou de, nossa, parece que a pessoa tá roubando, é muito bacana porque, assim, geralmente a pessoa sempre vai pensar na hora de emagrecer o que ela não tem que comer, o que ela tem que parar de comer. E é muito difícil fazer isso, por quê? Porque a pessoa já tá fazendo uma alimentação pobre. Nessa alimentação pobre dela já tem pouca proteína.
e aí ela pensa em cortar aquilo que ela já está comendo. Ou seja, está diminuindo mais ainda a proteína. Então, quando você fala, olha, não, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é comer mais, só que comer mais proteína. A pessoa fica até meio assustada, né? Eu recebo vários relatos de gente falando, nossa, eu nunca comi tanto na vida e estou emagrecendo, assim. E, na verdade, a pessoa até está com a sensação que está comendo, mas a quantidade de calorias é muito pequena. E queria até saber, agora que você está emagrecendo, você também está com essa sensação que parece que você está comendo muito mais, só que na verdade você está comendo muito menos calorias, né? Perfeito. A gente fica falando de proteína, né? E muita gente pergunta qual que é a quantidade ideal de proteína por dia, né? E a gente fala, olha, tenta comer 2 gramas por quilo de peso ideal, né? Por quilo de peso. Mas é impossível, tipo, você não vai conseguir comer essa quantidade toda de proteína. Então, que o meu peso ideal é 75 quilos, eu teria que comer 150 gramas de proteína. Eu só consigo isso se eu for no rodízio, né? E assim, eu vou ter que me forçar, vou ter que comer sem fome, porque, gente, realmente é um segredo, assim, uma saciedade que a proteína te dá, que tudo fica mais fácil, né? Uma coisa muito, muito interessante que eu estou percebendo é que eu estou focando em comer mais proteína. Quando eu descuido, eu vejo que o dia fica mais difícil, eu fico querendo lanchinho, é impressionante. Então, um dia, há umas 2 semanas, eu postei meu café da manhã, e daí o Felipe Viana mandou um inbox, falou, tá com muita energia, eu acho. E realmente, era o café da manhã que eu tava comendo, já tinha alguns dias, e eu tava notando que eu tava com mais vontade de comer aqueles dias, né? Simplesmente porque eu não tava ajudando a minha saciedade. Agora, olha que engraçado, Felipe. Uma das coisas que atrapalha bastante a pessoa que quer emagrecer é o estresse, é o cansaço, né? Ela chega em casa cansada, estressada, o dia foi pesado, ela quer uma recompensa, ela quer um prazer, né? E esse prazer geralmente vai na comida. E muitas vezes ela está cansada para produzir um alimento saudável, ainda que seja gostoso, mas saudável, mas está cansada, então vai no mais prático, que é um snack, uma coisa pronta, um delivery, né? Isso porque está dormindo mal, cansado, estresse, um tanto de coisa. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos dias eu tenho dormido muito mal. O meu filho, o neném, ele está passando por um salto, né? Então ele estava dormindo bem e agora não está dormindo tão legal. Então, mais ou menos noite sim, noite não, eu durmo com ele, eu fico revezando com a minha esposa. E para aumentar o meu problema, eu comecei a fazer um experimento aí com uns suplementos que eu estava tomando à noite, né, uns biohackings aí com uns suplementos, e meio que tá dando errado, assim, tá atrapalhando meu sono, né? Então, além do Dante não tá deixando eu dormir muito bem, eu meio que estraguei meu sono aí com os experimentos que eu fiz. Então, assim, eu tô muito cansado, né? Eu tô, aqui nem tá aparecendo tanto, eu acho, por causa da luz, mas eu tô com muita olheira, eu acordo cansado, tenho que tomar café pelo menos 2 vezes aí ao longo do dia, uma xícara grande, por causa do sono. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô com compulsão alimentar nenhuma. E a gente sabe que a pessoa com sono, cansada, estressada, ela vai querer ficar comendo um chocolate, um biscoito, alguma coisa o tempo todo. E eu não tô assim. Se você me oferecer um sorvete agora, eu vou querer, vou ficar com vontade. Mas eu não tô com vontade de comer um sorvete agora. Se depender de mim, eu não vou atrás de um sorvete, né? Por que eu tô falando isso? Porque mesmo estando cansado, estressado, com uma tendência a ter uma compulsão alimentar, principalmente à noite, que é o que a maioria das pessoas tem, e é o que atrapalha muito o emagrecimento. Você deve ouvir bastante, né, dos seus seguidores isso. Tipo, eu fico bem o resto do dia, mas chega ali no final da tarde, à noite, eu como até a parede. E, enfim, eu tô nessa situação de estresse, de cansaço, de sono ruim. Era pra eu estar sentindo esses cravings e não tô. Tá assim, super tranquilo. Por quê? Proteína. Pra mim tá claro que se não fosse essa busca por comer proteína, eu ia estar tendo muito mais dificuldade com os hábitos negativos que eu desenvolvi nesse processo de ganhar 28 quilos, né? Durante 4 meses, eu não tive filtro nenhum para comida. Eu comia tudo que estava na frente, tudo que, né, não tinha filtro nenhum. E, por causa disso, claro, eu desenvolvi hábitos negativos e isso meio que está ainda instalado no meu cérebro. Eu ainda estou um pouco programado para ficar beliscando comida o tempo todo. E a partir do momento que você foca na proteína, cara, acabou. Então, eu estou tomando geralmente um iogurte no café da manhã, só que eu coloco whey, então fica uma relação proteína-energia muito boa. No almoço,
muita carne, ou então algum outro prato bem proteico. À noite eu já mostrei algumas vezes, eu estou comendo a pizza do Vandim, né, que você conhece, que é super proteína, né? É uma massa proteica com recheio proteico também, e é uma delícia. E os dias que eu não tô com fome ou que eu tô na correria ali, eu tomo um whey, pronto, tá certo, sabe? Não é ideal, não é comida de verdade, mas você pode usar um whey ou um beef protein, uma proteína que seja. Mas eu só queria trazer isso, que eu tinha tudo para estar... Alguém tinha perguntado aqui o nome do suplemento que tira a vontade de doce, né? O picolinato de cromo. E eu até tenho aqui em casa e não estou usando, porque tá tranquilo, né? Eu poderia estar usando ele para tentar diminuir essa fome noturna aí, outros para baixar o cortisol, mas tá tranquilo. Tô comendo proteína, cara, é impressionante como que você fica tranquilo assim, do ponto de vista de alimento. E eu recebo mesmo muitas mensagens que você falou, meu problema é à noite. Só que geralmente eu pergunto, ok, mas como é seu café da manhã? Como é seu almoço? Aí a pessoa vai contando e você descobre que ela, na verdade, comeu muito mal nessas outras 2 refeições. Então, à noite, está sendo uma consequência de um dia inteiro ruim, né? E então, ao invés dela pensar na noite, aumenta a proteína no café da manhã, aumenta a proteína no almoço e vê o que está acontecendo ali na noite, que aí vai melhorar muito, né? Eu percebo muito isso, que tem até pessoas, até uma moça que me falou, olha, eu tenho depressão e eu achava que minha vontade de doce era decorrente da minha depressão. Agora eu aumentei a proteína e não tenho mais essa vontade louca de doce. Um problema a menos que eu tenho, eu ainda tenho a depressão, só que eu descobri que não era causa emocional. Porque hoje está muito comum a pessoa falar, meu problema é meu emocional e tal. Aí você vai, qual é a sua dieta? Aí você vê que é uma dieta muito pobre. Então, até porque é muito mais difícil você tratar um problema emocional, de repente a pessoa falar, é que minha vida é muito estressante, não dá para mudar. Mas tenta então melhorar sua dieta primeiro, que eu vou dizer que, sei lá, para uns 90% já vai dar jeito, né? Você falou no começo ali que hoje parece que emagrecer é uma coisa muito difícil, porque por mais que realmente a gente tenha que olhar vários aspectos, a alimentação acaba sendo o mais importante. Então, se a pessoa pensar, eu só vou emagrecer quando eu não me estressar mais. Bom, então você não vai emagrecer nunca. Tenta melhorar o máximo que você pode na dieta, que vai ajudar muito, né? Acho que tem que ser sempre o ponto de partida. E eu sou muito a favor do whey também, que você falou, porque meu público, assim, a maioria são mulheres de 40, 50, 60 anos que nunca tiveram o hábito de comer proteína. E aí, de uma hora para outra, você fala, olha, passa a comer 400 gramas de carne por dia. A pessoa se assusta. Mas se você fala, olha, mas tenta tomar um iogurte com whey, de repente, até por ser docinho, você substitui o doce pelo whey, é só benefício, né? Então, acho que é muito válido o whey. E eu sempre faço a comparação assim, mas o whey não é comida de verdade, será que é bom? Bom, é melhor tomar whey do que comer pouca proteína. Acho que você concorda, né? Totalmente, totalmente. E a gente não pode ficar muito rígido, né, nessa questão de comida de verdade. A comida de verdade é um norte, né? Você tem que comer o máximo de comida de verdade que você consiga. Só que se você levar isso ao pé da letra, você pode ficar o dia inteiro comendo banana, por exemplo, né? E banana, você precisa comer, sei lá, 20... Não, eu fiz o cálculo uma vez, mas eu acho que você tem que consumir 2.000 calorias de banana para ter 40 gramas de proteína. Era uma coisa absurda, assim. Era muita energia e zero de proteína, quase, assim. Então a gente não pode ficar nessa só de comida de verdade, porque você vai ficar comendo só fruta também, só suco, proteína quase nada, né? Só energia, seja a energia do carboidrato ou da gordura de um abacate ou de alguma outra fruta mais gordurosa, né? Então, a gente tem que balancear mesmo, né? Tenta comer sua proteína de fontes naturais o máximo possível. É difícil, às vezes o seu dia é corrido, você não vai ter tempo. Então, o whey ou um outro shake aí de proteína, ou até uma receita que leve proteína, né? Igual no livro seu com a Adriana, tem várias receitas, né, com uma boa relação, que usa bastante whey nas receitas, inclusive. E às vezes eu recomendo para a pessoa também
ter uma barrinha de proteína na mochila, no carro, aonde for, porque às vezes a pessoa na correria não come nada ao longo do dia e esquece de beber água também, que é super importante, né? Às vezes a pessoa sente essa fome noturna porque bebeu pouca água ao longo do dia. E daí não adianta ficar bebendo água à noite, porque se você bebe muita água à noite, você vai atrapalhar o seu sono também, porque vai ficar com a bexiga cheia o tempo todo. Mas às vezes você, nessa correria, você come uma barrinha de proteína, né? Uma barrinha de proteína que tem uma relação boa, porque tem alguns que não tem relação tão boa. A maioria, eu dizia. Exatamente. Mas às vezes essa barrinha de proteína ali que você comeu no final da tarde vai te ajudar a não sentir fome à noite, vai sinalizar para o seu corpo que você está saciado, né? E aquilo que você falou, além dessa questão da grelina, de saciar, tem a questão de bater macro mesmo, né? O seu corpo tem que bater essas duas metas diárias. Se ele bateu a de energia, mas não chegou nas proteínas, ele vai fazer você sentir fome, porque a probabilidade de você comer alguma coisa de proteína, teoricamente, é maior. Quanto mais você comer, você vai conseguir bater essa proteína. Sim. Às vezes você até consegue chegar nas proteínas. Só que quando você chegou nas proteínas, a de energia estourou, né? Então você tá ali com 100, 200 quilocalorias de superávit todo dia. Sim. E, cara, isso ao longo de um ano são alguns quilos, né? Você falou uma palavra aí, um pouco antes, que eu acho fundamental, que você comia sem filtro, né? E hoje em dia, o que a gente tem que ter noção é que se você comer sem filtro, vamos dizer assim, comer normalmente, igual a maioria das pessoas faz, você vai engordar. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem sobrepeso. Só a gente pegar as estatísticas, né? No Brasil é mais de 60%, nos Estados Unidos é 72%, e é sempre uma tendência. Se agora é 72% lá, ano que vem aqui já vai estar mais perto desse 72%. E lá talvez aumente mais ainda. Então, o que a gente tem que entender é que se a gente quiser, eu não quero fazer nada diferente, eu quero ser normal. Bom, ser normal é ter sobrepeso. Então, a gente precisa ter um filtro para as nossas escolhas. Como você falou, comida de verdade é um norte. Aí também é importante você saber ler rótulo. Eu vi que você mostrava sempre os rótulos. Se você, de repente, começar a buscar proteína nos rótulos, já é um grande avanço, né? E buscar proteína não é comprar tudo que é escrito protein, porque tem um monte de coisa ali cheia de carboidrato. É você ler o rótulo. E agora eu imagino que na fase de emagrecimento você ligou o filtro total, né? Começou a prestar atenção em tudo que você come para fazer suas escolhas, porque aí dá certo. Conta um pouquinho dessa questão do sem filtro e com filtro. Sem filtro era aquilo, eu estava num processo de viver intensamente, né, em 4 meses, o que o brasileiro vive ao longo de uma vida toda. Então, a oportunidade que eu tinha de comer alguma coisa ali que é do cotidiano brasileiro, então colocar açúcar no café, beber um suco, comer um biscoito passatempo, uns sucrilhos, o que fosse, eu ia atrás dessa comida. E daí tinha a oportunidade de comer uma pizza, eu comia e comia bem, assim, e não deixava sobrar a pizza, né? Porque eu estava nesse processo aí. Isso, no começo do projeto, muita gente falou que isso ia me estragar, eu achava que não, mas de fato me estragou. Porque quando eu comecei a emagrecer, há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, foi muito difícil, principalmente as 2 primeiras semanas, vencer essa compulsão de querer e de achar que eu poderia comer qualquer coisa, né? Agora, no processo de emagrecimento, eu não estou com filtro 100%. Muito pelo contrário. Porque uma coisa que eu estou querendo mostrar é que se você quer emagrecer de forma radical, de forma muito veemente, fazendo muita restrição em pouco tempo, as chances são de que ou você vai desistir no caminho, porque você vai se propor fazer uma mudança muito, muito brusca de uma vez, né? Ou você vai conseguir ter um resultado, mas você não vai conseguir manter, porque você emagreceu muito rápido, o seu corpo, o seu metabolismo não acostumou com essa mudança. Então, eu acho que se a gente começa a focar o processo de emagrecimento não em comer poucas calorias, mas em ajustar todos esses pilares, né, todos esses parafusinhos aí que a gente tem que apertar, não só da alimentação, colocando mais proteína, por exemplo, mas olhando para o seu sono, olhando para o seu grau de atividade física ou sedentarismo, olhando para a quantidade de água que você bebe, né? Tem um tanto de detalhes que você olha que se você começa a ajustar, você não fica focando só em dieta e academia. Você foca em tudo e daí essa carga, esse sofrimento, digamos, essa dificuldade, ela se dilui
nesses vários pilares, nesses vários aspectos da sua vida. Então, eu não fico postando aqui no Instagram, mas eu tive vontade de comer batata frita nesses últimos tempos aí, que eu comecei a emagrecer, e eu comi, porque eu gosto, né? Teve um dia que eu queria um refrigerante e eu bebi um refrigerante zero, uma Schweppes zero. Eu não posso porque as pessoas vão achar, doutor tá comendo, então pode. E não é assim, né? Cada um se conhece, sabe o seu nível de autocontrole. Mas isso eu tô falando pela primeira vez aqui, então quem tá acompanhando aí não se assuste. Mas justamente para você entender que o que vai ajudar no emagrecimento é o que você faz a maior parte do tempo. Com não certeza. o que você faz na exceção, né? Então uma vez eu vi você falando numa live, Felipe, uma coisa que eu achei muito legal. Se você gosta de sorvete, tira um dia por mês, uma vez no mês você vai comer um sorvete, né? Em vez de comer toda semana. E daí você pega o dinheiro que você gastaria no sorvete que você ia comer toda semana e vai na melhor sorveteria da cidade, compra um sorvete caro, importado, artesanal e aproveita muito aquele sorvete, né? Que vai ser muito gostoso. Então, isso é uma coisa que faz todo sentido. Então, se você se dá essas recompensas de vez em quando, você... primeiro, você tem que adiar a recompensa quando vem à vontade, né? Então, deu vontade de comer sorvete? Não. O sorvete vai ser no dia 20 do mês. Todo dia 20 eu vou comer um sorvete. E daí vai ser o sorvete. Quando você faz isso, você fica adiando essa recompensa, primeiro, você vai ganhando mais controle, né, sobre seus impulsos, sobre sua vontade. E você também valoriza mais a recompensa, o prazer. Então, aquele sorvete, ele vai ser muito mais gostoso, ele vai ser muito mais... você vai degustar muito, ele vai te fazer muito mais bem do que só dar um pico de dopamina ali quando você come ele todo dia, vai lá na geladeira, pega uma colher, né? Então, eu acho interessante a gente falar isso também, para não ficar achando que o segredo é tomando whey todo dia. Não, você pode comer as junk foods aí que você gosta. Eu tenho um paladar bem infantil, então se deixar assim, eu vou querer balinha e batata frita. Então é uma coisa que eu tenho que me controlar. Mas quando eu como, eu faço questão de degustar, né, de apreciar, mas sabendo que, na maior parte do tempo, eu estou fazendo uma dieta que tem mais proteína e menos energia, e menos industrializado, menos óleo vegetal, e que no longo prazo eu vou ter um resultado tanto de emagrecimento quanto de saúde, né, seguindo essa rotina. Então, por mais que a gente seja chamado de terrorista o tempo todo, né, a gente é da low carb, mas sem terrorismo assim, contra esse tipo de alimentos. Se você, eventualmente, uma vez por mês, quiser consumir uma coisa que você gosta, mas que você sabe que não faz tão bem, não vai ser um dia no mês que vai estragar os outros 29 de dieta que você fez, né? Com certeza, eu falo muito disso, de valorizar a exceção, né, que você falou do sorvete, porque eu vejo que o que mais atrapalha as pessoas que querem emagrecer não é o sorvete que a pessoa come, é a pessoa achar que se ela comer um sorvete, ela estragou tudo. Porque ela para de fazer a dieta, né? É aquela coisa, a pessoa está endividada, passou no shopping, comprou uma bolsinha por impulso. Bom, agora que eu comprei a bolsa por impulso, vou comprar o resto da loja também? Claro que não, mas na dieta a pessoa acha que sim. Então, mesmo, sei lá, que a pessoa come um potinho de sorvete ali toda semana, se ela fizer melhor do que ela está fazendo antes, igual, por exemplo, antes você fazia tudo errado, vamos dizer assim. Agora você está fazendo melhor do que antes. Só isso já é suficiente para você ir evoluindo, né? Então, às vezes tem pessoas, sei lá, que tem 100 quilos, 120 quilos, e a pessoa vem me falar, eu quero fazer tudo muito bem certinho. Eu falo, você não precisa disso. Você precisa melhorar um pouquinho só. Sempre tentar melhorar um pouquinho, que já vai dar muito resultado, né? Então, muita gente fala, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo cortar o doce. Eu falo, nossa, eu nem sei como emagrece cortando doce, porque... na minha vida, eu como doce de vez em quando, como chocolate 85 todo dia, às vezes quando tenho vontade eu tomo sorvete. Então, ninguém precisa cortar o doce para emagrecer, porque cortar o doce é uma coisa muito difícil mesmo. Já pensou se você só pudesse emagrecer, você conseguisse cortar 100% doce? Talvez você até desistisse, porque é muito difícil. E uma coisa que você falou também, que eu acho que é sempre bacana a gente citar, que é a questão da balança, né? Que você falou que não vai usar muito a balança no seu emagrecimento. E tem muito a ver com duas coisas. Primeiro, a própria questão da proteína, que a balança mostra o nosso peso, não mostra a nossa gordura.
Então, nesse processo de ganho de peso, provavelmente você perdeu massa magra. E agora, nesse processo de perda de peso, provavelmente você até ganha um pouco de massa magra. As pessoas acham, não, quando você está perdendo é impossível ganhar massa magra. Depende, né? Então, a balança não mostra exatamente. A balança varia demais. E deu uma travadinha aqui. Bom, vou continuar falando. Voltou. Balança... voltou. A balança varia demais. Então, quanta gente não desiste da dieta porque se pesou e o peso deu mais alto? Então, conta como essa relação com a balança, como que você está usando ela nesse processo de emagrecimento? Perfeito. Eu me pesei uma vez até agora, quando deu um mês. Eu me propus pesar no máximo 2 vezes por mês e não vou ficar divulgando muito não. Então, um dia, uma vez por mês, eu vou gravar um stories, vou falar quanto eu estou pesando, mas isso não importa, porque cada um é cada um tem o seu corpo, a sua composição corporal. Então, o peso que eu perder, proporcionalmente, ele pode ser absolutamente, em valores absolutos, pode ser muito para uma pessoa que quer perder 5 quilos. Se eu perder 5 quilos em um mês, poxa, você é homem, você consegue, você é mais fácil. Mas 5 quilos não é 15% do que eu preciso emagrecer ainda, né? Então, a gente tem que pensar em termos proporcionais. Agora, um erro que muita gente comete é justamente esse, de ficar se pautando pela balança. Você não precisa perder peso, você tem que perder gordura. Então, que isso fique bem claro, né? Emagrecer não é perder peso. Emagrecer é perder gordura. O grande erro que as dietas tradicionais, ou uma dieta mal feita, a pessoa incorre, é de perder peso e não perder gordura. Isso é péssimo, porque ela perdeu peso de massa magra, né? Por que isso acontece? Geralmente ela tem um déficit calórico importante, né? Porque todo mundo acha que para emagrecer basta você ficar comendo de menos. Só que se você come de menos para forçar o seu corpo a acessar a reserva de energia, que é a gordura, mas se você não se preocupa, por exemplo, em manter a sua insulina baixa, a lipólise, a queima de gordura, ela vai estar bloqueada. O corpo vai ter dificuldade em queimar essa gordura. Então ele vai ter que ir atrás de uma outra reserva de energia, que não é uma reserva preferencial, é a segunda opção, que é o músculo, que é a proteína. E daí nisso a pessoa perde nas primeiras 3 semanas bastante peso, fica feliz, legal, perdi peso. Não vê tanta diferença no corpo, nas medidas, então a roupa continua difícil de entrar, mas a balança mostrou que perdeu peso, então beleza. Só que daí chega num ponto que ela perdeu uma quantidade importante de músculo, e daí o metabolismo basal dela caiu também. E daí aquele déficit calórico ele deixa de existir. Porque o gasto energético total fica igual, a ingestão que você tem fica igual ao gasto energético e pronto. E daí a pessoa sofreu, passou fome, comendo pouco, comendo sopa, comendo a cada 3 horas. E depois de um mês, o metabolismo dela está mais lento. E daí aquela quantidade de comida que antes era pouca, vira o suficiente. E daí se a pessoa voltar a comer igual comia antes, ela vai engordar. Então, assim... e certamente ela vai, porque ela fez uma dieta radical para chegar nisso. Aí é o efeito sanfona, só que ela vai engordar, mas a massa magra já era, né? Exatamente. E toda vez que ela passa por isso, ela volta com menos massa magra. Menos massa magra. Exatamente. E isso é o que faz as pessoas desanimarem. Já tentei dieta dos pontos, já tentei não sei o quê, e não consigo. Por causa disso, porque não olhou para essa questão básica que é, antes de tudo, seu corpo tem que estar conseguindo queimar gordura. E você não vai conseguir queimar gordura comendo lanchinho a cada 3 horas de carboidrato, né? Porque a insulina vai ficar alta o tempo todo. Enfim, então, o que eu estou falando para todo mundo? Guarda a sua balança, foca em comer proteína, e se você conseguir, não é obrigatório, mas se você conseguir, treine sua massa magra, né? Então, você hoje mesmo mostrou lá na academia, fazendo barra, tudo. Exercício com o peso do próprio corpo. Então, uma prancha, uma flexão, um agachamento. Você não precisa ir numa academia com um aparelho, fazer a musculação no aparelho. Se você fizer todo dia uma quantidade adequada, isso vai variar de cada pessoa, né? De quanto você aguenta. Mas se você faz um agachamento, uma prancha, uma flexão, uma barra, um abdominal, todos os dias, ainda que você não esteja buscando ficar um
fisiculturista, um atleta, isso vai aumentar a sua massa magra e vai aumentar o seu metabolismo, consequentemente. Então, vai ficar muito mais fácil emagrecer. E daí é o erro de quem entra na academia junto com a dieta. Começa a fazer academia, o músculo fica mais inchado, fica mais edema, às vezes a pessoa até usa uma creatina e pronto. Ah, tô fazendo tudo certinho, tem 3 semanas e não emagreço. Você emagreceu sim, só que você também está ganhando massa magra. Então, na balança, você não vai ver muita diferença, né? Então, onde que você tem que olhar a diferença? Não é balança, você tem que olhar no espelho, na roupa, né? Então, pega uma roupa que não está te servindo, aquela calça que está justa, e usa ela como referência. Toda semana você vai e tenta vestir ela e ver se ela vai entrar com menos resistência, você vai conseguir fechar o zíper, o botão. Isso é muito mais fidedigno, isso é muito melhor, é muito mais relevante, significativo do que o valor, aquele número que aparece na balança, né? E eu até recebi uma mensagem essa semana, até meio triste, né? Uma pessoa falando que um personal trainer tinha dito para ela que, não, o obeso não precisa ganhar músculo, senão vai ficar maior ainda, tem que fazer esteira e coisa assim. Que é uma visão que a gente sabe que já é antiga. E para quem quer perder peso, é super importante treinar força. E eu sempre falo o que você diz aí, não faz nada hoje, começa a treinar em casa, levantar do sofá e sentar de novo. Já vai exigir mais do músculo que você fazia antes. Então é só começar em casa, sem nada mesmo, tentar fazer uma flexão, um agachamento, alguma coisa assim. Porque treinar força para manter o músculo que seja, nem que seja só para não perder, né? É muito importante nessa questão do emagrecimento, da composição corporal. Quantas mensagens eu já não recebi de moças falando assim: eu cheguei nos 58 quilos, mas eu tô com celulite e tô flácida. E o que eu faço agora? Porque ela já tá no peso baixo. O problema é que ela perdeu um monte de músculo. De repente ela estaria no... Eu até fiz um post que chama: você não quer ter 60 quilos. Você quer ter o corpo que você acha que você vai ter com 60 quilos. Só que talvez você tenha esse corpo com, sei lá, 65, 63, 58, não sei. Então é muito ruim se você tem uma meta assim: eu quero aquele peso. Você mesmo, né? Será que eu tenho que perder aqueles 30 quilos, aqueles 28 quilos? De repente você perde, sei lá, 25, você perde 23, mas você se olha no espelho e você tá mais magro, né? Então, até essa meta rígida de número, eu acho que até para começo de processo é bacana. Tenho 28 quilos para perder, mas quanto mais perto você vai chegando, menos isso faz sentido, né? A minha meta, eu comecei com 75 quilos, né? Cheguei aos 103. Mas eu provavelmente vou voltar para os 80. Porque focando em construir músculo também, né? E é exatamente isso que você falou, Felipe. Você não precisa virar um atleta, um fisiculturista. Se for o caso, se você quiser, daí vale a pena ir numa academia, fazer exercício específico para o músculo específico, para ele ficar definido. Agora, se você não gosta de academia, eu não gosto de academia, por exemplo, se você não tem tempo, se você... Enfim, movimente-se, né? Faça um agachamento. Mas eu vou fazer agachamento sem personal, sem orientação. O ideal é que tenha uma orientação. Mas, se não, olha no YouTube, põe uma cadeira atrás, né? E faz esse levanta e senta jogando o quadril para trás. Tem muitos vídeos mostrando, dando dica, né? A mesma coisa, fazer uma prancha, sabe? Se você não tiver nenhum problema na lombar, você pode fazer uma prancha, né? O tempo que você aguentar. Então são pequenos exercícios, movimentos naturais, digamos assim, né? Não vou chamar nem de exercício, é um movimento que você faz. É um movimento funcional. Então, agachar para pegar, eu tô agachando muito para pegar meu filho no chão, tudo. Eu tô fazendo esses movimentos. Subir escada. Você pode subir escada se você mora em prédio. Você mesmo, né, é um cara que não pega elevador. Aqui em casa, eu mudei para casa agora, antes eu estava em prédio. O tempo todo eu estou indo de um andar por outro. Então, quando eu morava no apartamento que era um andar só, eu não gastava essa energia. E hoje eu subo dessa escada umas 20 vezes por dia, pelo menos, né? Então, é pouco, é só um lance de escada? É só um andar. Mas é 20 vezes por dia. O tempo todo sobe, desce, vai fazer uma coisa lá em cima, volta. Então, esses pequenos gastos energéticos, esse pequeno estímulo muscular ajuda muito. Agora, uma coisa muito importante, Felipe, que você falou, é que as pessoas que te seguem
geralmente têm uma idade, né, ali de 40, 50, 60, geralmente são mulheres. Quem me segue também, a maioria é mulher nessa faixa de idade. Uma coisa que a gente tem que saber é que a partir dos 35 anos, mais ou menos, a gente começa a perder massa magra, naturalmente. Se você não fizer nada para manter ou para repor. Então, é por isso que muita gente chega e fala para mim, doutor, depois dos 40 eu comecei a engordar. Depois dos 50, até água engorda, né? O pessoal fala. E não é o que aconteceu com isso. Você continua comendo igual, você sempre comeu, só que o seu metabolismo ele foi ficando mais baixo. Justamente por causa da perda de massa muscular. Né? Não chega a ser uma sarcopenia, mas você vai perdendo massa muscular. Por razões hormonais, por razões diversas. Então, é importante você introduzir, a partir dos 30, 35 anos, algum tipo de atividade que vá estimular o seu músculo. Academia é o ideal, se tiver um personal, ótimo, sim. Agora, se não, movimentos em casa com o peso do próprio corpo, suba a escada, faça agachamento, faça flexão abdominal. Tem um que eu adoro, que é o TRX, né, que é aquela corda que você amarra no teto e faz membro superior, principalmente. Mas lembrando isso, às vezes o que está te atrapalhando a emagrecer não é nem a dieta. Você está com uma dieta legal, mas o seu metabolismo poderia ficar um pouquinho mais acelerado. Às vezes um pouquinho de massa magra ali que você ganha já é o suficiente para você ter o déficit calórico e emagrecer o que você quer, né? Eu até recebi uma mensagem curiosa essa semana, foi, quem entrou na menopausa tem que comer menos proteína. Eu pensei, não, é justamente o contrário. É como assim, a gente tem que fazer tudo para não perder massa magra, quanto mais idade a gente tem. E o legal é que a gente tem estudos até com pessoas de mais de 90 anos conseguiram ganhar força e massa magra. Então, tem gente que pensa, depois, cada vez se ouve mais cedo, né? Depois dos 30 não dá para ganhar mais músculo, depois dos 40, 50, 60. Mas pensa o seguinte, se você passou a vida inteira comendo mal e sem fazer exercício, você começa a pegar firme aos 50, você vai melhorar muito o corpo. Eu conheci muitas mulheres aí que nos 55 tá com a melhor forma da vida, assim, de longe, sabe? A pessoa tá sarada mesmo. Então não é um limitador, assim. Se você começar a fazer as coisas bem, tem jeito. E outra coisa que eu acredito muito é que agora, depois de tantos anos, eu tô engordando. Eu penso que assim, a pessoa tá 30 anos com aquela dieta ruim, né? É o acúmulo de tempo que a pessoa foi ganhando peso. Se ela vivesse 200 anos, ela ia engordar cada vez mais, né? Que é o tempo seguindo aquela coisa. Imagina você segue essa sua dieta aí por mais 20 anos, você ia chegar até onde, né? Então, tem essa questão aí de tempo fazendo a coisa ruim. Às vezes o corpo tava lá suando para suportar essa dieta, uma hora ele não aguenta mais, né? E aí a pessoa quer emagrecer rápido, sendo que ela levou 20 anos para chegar ali. Para a gente encerrar, faltam 10 minutinhos, eu queria saber como que você está fazendo para fazer boas escolhas em relação à relação proteína-energia no seu dia a dia, assim. Você está pensando em algum tipo de composição de prato, você pensa pelos alimentos, você começa pela proteína, você usa aplicativo, como que você está fazendo na hora de escolher mesmo, sei lá, abrir a geladeira, como que eu vou fazer uma boa relação aqui? Vamos lá. Aplicativo não estou usando ainda, né? Mas eu recomendo para todo mundo que acha que travou. Então, às vezes a pessoa chega num ponto ali, tipo, essa semana não notei diferença, eu acho que não estou perdendo gordura. Então pega aí, faz uma semana de Fat Secret, por exemplo, né? E daí a gente vai ver exatamente como está a composição aí dos macros, para ver se de fato vai ter esse déficit calórico que precisa ter, mas principalmente como está a questão da proteína para ter a saciedade. Eu não tenho problema em comer ovo, né? Então eu acho que a grande dificuldade das pessoas que vão querer comer mais proteína é que muita gente enjoa de ovo em algum momento. E eu não, eu testo das mais diversas formas nas receitas, com acompanhamentos diversos, então isso para mim não é um problema. Uma coisa que não é obrigatório para emagrecer, mas que ajuda muito, é o jejum, né? Então você não precisa fazer jejum para emagrecer, mas se você pula uma refeição, já é uma refeição a menos que você tem que pensar, planejar, né? Então se você faria 3 refeições por dia, e você pula a janta ou o café da manhã, pronto, já é uma refeição a menos que você vai ter que pensar.
desde que você coma proteína o suficiente nas outras duas, né? E daí fica muito mais fácil, porque você vai preparar um bife, prepara 2, né? Se você vai fazer um omelete, faz 2. Se você vai tomar um iogurte com whey, põe um pouco mais de whey, põe 2 doses de whey. E mais ou menos é isso que eu estou fazendo. Então, hoje, eu gosto muito de jejum. Eventualmente eu faço. Por mim, eu faria com mais frequência. Mas aqui em casa a gente está com uma rotina de 3 refeições. O Dante está começando a fazer a introdução alimentar. Então, tem que ter as refeições bonitinhas, né? A gente come junto. Mas, geralmente, é uma estratégia que eu acho legal. Você reduz o número de refeições, faz só 2 por dia. Garante que naquelas 2 você vai comer a proteína que você precisa. Mas daí é uma refeição a menos para você se preocupar. Tipo, não aguento mais comer ovo, não aguento mais, né, que todo mundo fala. Então, tipo, pula o café da manhã, por exemplo. Né? Ou então, pula a janta, toma um whey ali no final da tarde e pronto, né? Eu queria até comentar isso do jejum que você falou, porque eu imagino que, assim, você estava lá no processo de engorda, aí, bom, comecei o emagrecimento. Eu imagino que você não fez jejum no dia seguinte, né? Você primeiro melhorou um pouco sua alimentação e aí ficou fácil fazer o jejum. Porque eu vejo que tem muita gente que quer começar pelo jejum, né? Deixa eu fazer o jejum hoje. E a pessoa ainda está com a alimentação antiga. E com aquela sua alimentação antiga, acho que ia ser uma tortura fazer jejum, né? Quando que você começou a aplicar o jejum? Eu esperei umas 2 semanas. Bacana. Que justamente aquilo, esperar a insulina dar uma baixada, né, para eu conseguir queimar. Porque qual que é o segredo do jejum? O que é o legal do jejum? Durante o jejum você não come, o seu corpo vai ter que tirar energia de algum lugar, ele tira da gordura. Mas se a sua insulina está alta, ele não vai conseguir acessar a gordura. Por mais gordura que você tenha, o corpo não vai conseguir fazer essa lipólise de uma forma tão eficaz. E daí corre o risco de você perder músculo, tudo isso. Então, recomendação para todo mundo que nunca fez jejum, nunca fez low carb. Comece diminuindo os carboidratos. Então, comece diminuindo primeiro o açúcar adicionado, depois os farináceos, os industrializados. Se precisar usar o Fat Secret, né? Vai lá no Fat Secret, tenta manter o máximo aí de 80 gramas de carboidrato por dia, por exemplo. Com isso, você vai conseguir deixar a insulina mais baixa. E daí, quando a insulina está mais baixa, começa a fazer o jejum de 12 horas, depois de 14, né? Porque é impressionante, Felipe. Durante esse processo, o Projeto Sanfona, né, que eu estava ganhando esses 28 quilos, eu fiz exame a cada 2 semanas. Exame de sangue, 8 horas de jejum. Cara, pra mim, de olho fechado, assim. Às vezes eu chegava no laboratório, eu tinha que mentir quantas horas eu estava de jejum, porque se tivesse mais de 12 ou 14, eles não iam colher o exame. Por que não colhe? Porque dá alteração? Sim, mas eu sempre colho com 16 horas de jejum, então o parâmetro vai estar sempre o mesmo, né? Mas eu tinha que falar, que hora você fez a refeição ontem? Eu fiz eu tinha que calcular na hora. Não, comi 10 da noite. 10 da noite eu já estava dormindo já. Mas enfim, justamente por causa disso, né? Porque o jejum fica natural. E daí, durante esse projeto Sanfona, eu fazendo exame a cada 2 semanas e sofrendo, assim, né? E daí eu entendi por que o pessoal acha que jejum é impossível de fazer. Porque, realmente, quando você está comendo mal, com insulina alta, dependendo muito de carboidrato, ficar mais que 8 horas sem comer, acordar e não comer alguma coisa, você não consegue imaginar isso, né? E depois que você acostuma a deixar a insulina mais baixa, espaçar mais as refeições, o jejum vira uma coisa super, super natural. Mas não tente fazer o jejum de uma vez. E ainda que você já esteja acostumado, não tente fazer jejum se você comeu uma pizza ontem à noite, né? Então, beleza, estou comendo dieta, legal, super saudável, mas domingo à noite a gente saiu e comeu uma pizza. Segunda de manhã não tenta fazer o jejum, porque aquela pizza vai cobrar o preço, você vai sentir muita fome. Você vai conseguir ficar em jejum? Vai, mas sentindo fome o tempo todo, cortisol alto, estresse. Então você vai ficando estressado, vai chegar à noite, você vai estar com mais vontade de comer, compulsão. Então, essa bola de neve, né? O jejum é uma coisa que você não deve fazer se você estiver estressado, se você tiver comido mal no dia anterior, né? Porque senão ele pode até ser pior. É o que o pessoal usa como jejum compensatório, que é uma péssima prática, porque vai ser sofrido, a pessoa vai superdimensionar também o que aconteceu. Meu Deus, comeu uma pizza, agora tem que ficar sem comer. Só faz o que você sempre faz,
Se por acaso você não sentir fome no dia seguinte, tá bom, não precisa comer, mas não usar como uma compensação, né? Isso só, o pessoal fica com raiva da dieta, do jejum, da pizza, de tudo. Não ajuda ninguém. Eu até fiz um vídeo hoje sobre 5 erros do jejum, e esse do jejum compensatório e passar fome para fazer jejum também não faz sentido nenhum. Eu vou fazer 16 horas de jejum, sei lá, deu 14 horas e tô com fome. Vou segurar mais 2 horas. Não precisa disso, né? É sinal que a pessoa é muito preocupada com o que está acontecendo ali no curto prazo, sendo que o principal é o longo prazo, né? Como você falou, e fazendo bem na maior parte do tempo, e o resultado vai aparecendo. Queria te agradecer aqui pela participação e deixar você à vontade para dar um recado final para o pessoal. Valeu, Felipe. Um ótimo papo com você, claro, não poderia ser diferente. Você é um cara que tem muito conteúdo, muita didática, então parabéns. Valeu pelo convite e quero que você dê um recado também para os meus seguidores, né, da jornada do domingo, né? Então, domingo eu vou fazer um evento gratuito ali no YouTube, que vai ser como se fosse um congresso mesmo, Pay Experience. Vai ser uma série de 4 palestras. Vai ter uma palestra minha falando da relação proteína-energia, como começar do zero mesmo. Eu chamei um personal trainer que trabalha lá com o Rafa Lundia, que você deve conhecer ele. É um cara bem atualizado, não é desses personagens que falam que não pode treinar em jejum, tem que se entupir de carboidrato. Ele vai falar dos 3 principais erros que o pessoal comete quando pensa em exercício de emagrecimento. Óbvio que ele vai falar da questão da musculação. Eu vi muita gente querendo saber do aeróbico, ele vai falar disso. E depois vai ter 2 palestras com 2 convidados internacionais que eu trouxe. Um é o Menno Hesselmans, ele é um pesquisador, personal trainer holandês, e ele vai falar como se manter na sua dieta. É muito importante, porque o principal ponto para alguém emagrecer é se manter na dieta, né? E ele fez um livro sobre isso, muito bom, ele é muito baseado em evidências, vai ter a palestra dele. E por final vai ter uma live que eu gravei com o Ted Neyman, que é o cara assim, que popularizou a questão da relação proteína-energia. E vai estar muito legal o evento, é só se inscrever, tá ali no meu perfil. E não precisa só se inscrever que vai estar lá, vai ser tudo de graça, vai ter vários sorteios, a gente falou desses produtinhos, né? A gente vai sortear a pizza do Vandim, vai sortear barra de proteína, whey protein, tudo que ajuda aí a comer mais proteína, vai ter um monte de sorteio, aquele iogurte grego a gente vai sortear também. Então vai ser muito bacana, queria convidar vocês, e você também, se tiver um tempinho lá, acho que você vai gostar. E é isso, muito obrigado pela oportunidade aqui da gente conversar. Muito bom, valeu, Felipe, estou à disposição, cara. Obrigado. Até mais e a gente vai se falando. Até mais, boa noite.